E aí, gente, estão prontos para mais uma aula? Aula número 6, se não me engano, certo? Vamos lá, já estão com cadernos e lápis nas mãos para a gente fazer a correção. Tudo show de bola aí com todo mundo? Tudo tranquilo? Espero que sim, tá? Torço para que todos estejam bem. Então vamos começar a nossa correção. Aula interessantíssima, né? Sobre critérios de divisibilidade. Tá bom, gente? São ferramentas e armas fundamentais no processo de fatoração, tá? Que a gente vai usar muito, o MMC, o MDC, as frações, que vão nos acompanhar aí por muito tempo, tá? No 7º ano, no 8º ano, no 9º ano, no ensino médio. E quem for seguir a carreira acadêmica aí na faculdade, em alguma área que tenha matemática, com certeza vai servir com frações, MMC, tá bom? Então vamos lá, né? Ó, vou fazer a correção aqui, ó. Página 111, questão número 1. Existem 6 números de 3 algarismos que podem ser escritos com os algarismos 2, 5 e 9. Certo? Deixa eu só ver que está tudo certo. Só um instante. Tudo certo. Ó, 2, 5 e 9. Sem repeti-los. Tá? Existem 6 números, né? Ó, se a gente for ver, realmente, ó, 259. Tá? Quando a gente troca o 5 com o 9, a gente tem outro, ó, 295, né? Então, 259 e 295. Já são 2, né? Os números possíveis começando com 2. Aí começando com 5. Também são 2, o 529 e o 592. E começando com o 9, tem o 925 e o 952. Então são realmente 6 números, né? E tem escreva esses números. Bom, vamos colocar na ordem, né? Ó, 259, 295, aí tem o 529, tem o 592, agora com o 9. 925 e o 952, ó. Tá vendo? Então tá aí os 6 números. Quais deles são divisíveis por 2? Bom, seguindo o critério de divisibilidade por 2, né, gente? O número só é divisível por 2 se ele for par, né? E aqui desses 6 números que a gente formou, quais são os pares? Bom, esse termina em 9, esse termina em 5, esse termina em 9. Não são, né? Para ser par tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, ó, tá aqui um número par e tá aqui o outro. Só os que terminam com 2, né? Então a gente tem só duas opções, ó. Tá, ó, quais deles são divisíveis por 2? Só o 592 e o 952 que são pares. Tá vendo como é legal? Item C. Quais deles são divisíveis por 3? Bom, o critério de divisibilidade do 3 é a soma dos algarismos, né? A gente soma 2, 5 e 9 e vê se esse resultado dá para dividir para 3. Vamos somar. Ó, 2 mais 5 mais 9, tá? Quer saber quais desses números aqui, gente, ó. Quais desses números são divisíveis por 3? Como todos esses números são formados pelos mesmos algarismos, então a gente soma 2 mais 5 mais 9, é a mesma coisa, 2 mais 5 mais 9, 2 mais 9 mais 5, 5 mais 2 mais 9 são a mesma soma, tá? Então basta fazer um deles, ó. Então, bom, a soma dá 16. Então aqui, ó, como a soma dá 16, tá? 16 não é divisível por 3, ó. Como 16 não é divisível por 3, quer dizer que nenhum número que for composto usando esses 3 algarismos aqui, ó, vai ser divisível por 3. Então nenhum deles aqui é, porque a soma de todos dá 16. Tá, gente? Então, a gente tem que amadurecer, né, matematicamente falando. Então, ó, a gente soma aqui 2, o 5 e o 9, dá 16. 16, que é a soma, não dá para dividir por 3. Portanto, nenhum número aqui, ó, 259, 295, nenhum deles aqui vai ser divisível por 3, tá certo? Então, vamos lá.
Vamos continuar aqui, ó. Critérios de divisibilidade. Bom, vamos ver o do 6. Olha como o do 6 é interessante, gente. O critério de divisibilidade do 6 é cumprir o critério do 2 e do 3 ao mesmo tempo. Um número será divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. O que quer dizer isso aqui? Bom, o número só é divisível por 6 se ele for par. Tá? Ele tem que cumprir o do 2. Ele primeiramente tem que ser par. Tá? Não existe nenhum número ímpar que seja divisível por 6, tá certo? Olha aí, coisa interessante, a gente está aprendendo. Então, ó, nenhum número ímpar divide o 6. Então, primeiramente tem que ser par. Tá? Então, o número tem que ser par. Se não for, já não é. E não só isso, tá? Depois que você verificar, né, que o número é par, aí você vem e verifica o do 3, que é a soma dos algarismos, e ver se o resultado da soma divide por 3. Se cumprir esses dois, então o número divide o 6. Vamos ver aqui alguns exemplos. O 3.624. Ó, vamos lá. Deixa eu organizar aqui só um instante. Pronto, vamos lá. Primeiro a gente vai ver se ele divide por 2, né? Primeiro tem que cumprir os dois critérios. Vamos logo ver o do 2. Ó, ele termina em 4, portanto ele é par, né, gente? Ó, terminou em 4 é par. Lembra que terminou em 0, 2, 4, 6 ou 8 é par. Então, ó, como ele termina em 4 é par, então ele é divisível por 2. Ok, cumpriu o do 2, mas não terminou ainda. Ele tem que cumprir o do 3 para que ele seja divisível por 6. Então vamos lá. Somos algarismos agora, ó, 3 mais 6 mais 2 mais 4. Se a gente somar tudo isso, dá quanto? 15, né? Ó, 3 mais 6, 9. 9 mais 2 é 11. E 11 mais 4 é 15. E aí, o 15 é divisível por 3? Sim. 15 é divisível por 3. Portanto, já que ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele é divisível por 6, sim, com certeza. Tá? Ó, 3.624 é divisível por 6. Reparem como isso é interessante. A gente não precisa fazer a divisão para saber se é ou não divisível. Ó, como é legal, né? Muito massa isso. Então, mas vamos provar. Vamos fazer a divisão para ver se é realmente divisível. 36 dividido por 6. Vamos fazer aqui, ó. 36 por 6, né? Porque o 3 não dá. Quando um número não dá, eu posso pedir auxílio de outro. Então, 36 para 6. Vamos fazer. Ó, 36 para 6 dá 6, né? 6 vezes 6, 36, sobra nada. Então, sobrou o 0, desce o 2, ó. Aí a gente faz 2 dividido para 6. Não dá, não é isso? Então, a gente precisa descer o 4. Mas como eu tive que descer dois números, tá, gente? Para fazer uma divisão aqui, ó. Eu tenho que acrescentar um 0 aqui, ó. Tá? Se eu não colocar esse 0 aqui, vai ficar errado. Tá? Eu desci o 2 não deu. Tive que descer o 4, eu acrescento um 0 aqui, tá bom? Aí 24 dividido por 6 dá 4. E 4 vezes 6, 24. E aí não sobra nada, tá? Então realmente, ó, a divisão deu exato, ó, não sobrou nada, certo? Realmente aquilo lá era verdade. Aquilo que esse número era divisível por 6. Lembrando que um número só é divisível por outro quando não sobra nada, quando o resto é 0. Olha como a divisão é exata e a matemática é perfeita, tá? Se cumprir os critérios, tá aí. Vamos lá. Critério do 4. Um número será divisível por 4 quando terminar em 0, 0, tá? Exemplo, 100, 200, 300, 400, 1000, 1200. Qualquer número que terminar com esses dois zeros, ele é divisível por 4 automaticamente. Ou, aí essa parte é mais interessante, quando o número formado por seus dois últimos algarismos for divisível por 4. Tá bom? Então, vamos ver aqui o exemplo. O número 500, ele é divisível por 4? É, né? Porque os últimos dois aqui, ó, é 0, 0. Ó. Tá? Então, sim, é divisível por 4, depois termina em 0, 0. Vamos ver o 1380. Ó, não termina em 0, 0, mas vamos ver aqui, ó. O ou, quando o número formado por seus dois últimos algarismos foi divisível por 4. Que número é formado aqui pelos dois últimos, ó? Gente, olha apenas os dois últimos. É o 8 e o 0. Que número é esse aqui que você vê?
80, sim ou não? Sim. Então, ó, a gente, ao invés de verificar a divisão completa aqui, ó, do 1380, não precisa, basta fazer do 80, ó, o número formado pelos dois últimos. Então a gente pega o 80 e verifica, tá? Ó. E o 80 é divisível por 4, né, gente? Então esse número aqui, ó, 1380, é divisível por 4, pois 80 ele é divisível por 4. Aí você faz a continha do 80 dividido para 4. Você percebe que a divisão é exata, então o número completo aqui, ó, 1380, também vai ser divisível por 4. Olha que interessante. Então qualquer número que terminar em 80 é divisível por 4. Qualquer um que você criar, 480, 580, 880, 1080, 380, gente, qualquer número que terminar em 80 é divisível por 4, porque vai terminar aqui os dois últimos em 80, e a gente sabe que 80 dividido por 4 é 20, né? Exato. Então isso é muito interessante. Façam os testes aí, criem números, façam as contas, as divisões. Além de você estar realmente tirando prova da matemática, você ainda está fortalecendo a sua divisão, certo? Ó, 4.526. A gente vai fazer a conta do número todo? Claro que não, a gente olha só os últimos dois, ó. Acho muito interessante isso, gente. Não precisa você dividir o número todo para saber se ele é divisível por 4. Basta pegar os dois últimos, o 26. E aí? 26 é divisível por 4? Não, né, gente? 26 não dá para 4, sobra 2, né? Então a divisão não é exata. Ó, então o 4.526 não é divisível por 4. Por quê? Ó? Pois 26 não é divisível por 4. Tá? Se você fizer a divisão 26 para 4, não dá exato, sobra 2, né? Critério de continuação ainda, que ainda tem a do 5, do 8, do 9 e do 10. Ó, 5. O número será divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou 5. Gente, só, apenas. Tá? O número só divide o 5 se ele terminar em 0 ou em 5. Se ele terminar em 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, nenhum aqui vai dividir o número 5. Vamos aqui, exemplos. Ó. O 42.020 divide o 5? Claro, ó, termina em 0. Tá? O 6.045 termina em 5. Ó. Claro, termina em 5. Olha aqui, termina em 7. Não. Então vamos lá para as respostas. Ó. Terminou em 0, ok, né? É divisível por 5, pois termina em 0. Terminou em 5, também é divisível por 5, pois termina em 5. E esse não, né? Ó, ele nem termina nem em 0 e nem em 5, tá? Por isso que ele não é divisível por 5. Então, tanto faz você dizer assim, ó, não é divisível por 5, pois termina em 7, né? Como não é divisível por 5, pois não termina nem em 0, nem em 5, tá? Tanto faz a resposta. Importante é saber que os números que dividem o 5 têm que terminar em 0 ou em 5. Vamos ao do 8. O do 8, gente, parece muito do 4. Tá? Eu confesso que ele não é nem muito útil para mim. Mas diante de números muito grandes, eu ainda uso o critério do 8 ainda. Tá? Se for preciso. Então vamos ver aqui, ó. Um número será divisível por 8 quando terminar em 000. Parece com o do 4. Só que aqui, ao invés de você analisar os dois últimos, né, apenas, que o do 4 é só os dois últimos algarismos. Aqui será os três últimos, tá? Então vamos ver aqui, ó. 3.000 terminou em 000, ok, é divisível por 8, né? Aqui o 520, tá? Ó, a gente tem que olhar os três últimos, não só aqui o 20, ó. Realmente, esse número aqui, se fosse para 4, dava, né? Ó, porque termina em 20, então ok. Mas para 8 a gente tem que olhar os três números, tá? E o 34.118 a gente vai olhar os 118, tá? Os três últimos números. 3.000 termina em 000, é divisível por 8. O 520 é divisível por 8, pois o 520 é divisível por 8. Se você fizer a divisão de 520 por 8, você vai ver que a divisão é exata, tá? Se eu não me engano é 65. E 34.118, vamos olhar o 118. Será que o 118 é divisível por 8? Não, né, gente? Então a divisão do 118 por 8 não é exata. Portanto, 118 não é ou 34.118 também não vai ser divisível por 8, tá? Ó, não é divisível por 8
pois o 118, ó, esse número aqui formado pelos 3 últimos algarismos, não é divisível por 8, certo? A divisão não é exata, sobra 6, se eu não me engano. Então vamos aqui para o 9. Ó, assim como a gente tem os critérios do 4 e do 8 parecidos, né? Do 4 é olhar os 2 últimos, do 8 é olhar os 3 últimos. São parecidos, sim, com certeza. O 9 ele é muito parecido com o do 3, gente. Lembra que para saber se o número divide 3, a gente soma todos os algarismos que compõem o número e a gente vê se essa soma, se esse resultado é divisível por 3, não é assim? O do 9 é muito parecido. A gente soma também todos os algarismos que compõem o número e vê se essa soma, se esse resultado é divisível por 9. Então, ó, no 3 a gente soma e vê se divide o 3. No 9 a gente soma e vê se divide o 9. Então, ó, vamos lá. Coloquei aqui só 2 exemplinhos, tá? Ó. Vamos aqui, ó. Somar o 6 mais 4 mais 0 mais 8. Quanto é que dá 6 mais 4? 10. 10 mais 0, 10. 10 mais 8, 18. E aí, gente? A soma deu 18. 18 dá para dividir por 9? Dá sim, né? Acabado do 9 tem o 18. É 2 vezes 9, 18. Então, como a soma dá 18 e o 18 divide 9, né? Esse número completo aqui também vai dividir. Então, ó, 6.408 é divisível por 9, pois 6 mais 4 mais 0 mais 8 dá 18. E 18 é divisível por 9. Tá certo? A divisão de 18 para 9 é exata. Vamos aqui somar aqui, ó. 2 mais 7, 9. 9 mais 3. 12. 12 mais 1, 13. E 13 mais 9 dá 22, né? Ó. Contando aqui, voltando, é mais fácil. Ó. 9 mais 1, 10. 3 com 7 também faz 10. Aí 10 com 10, 20. 22. Então, 22, gente, está na tabela do 9? Claro que não, né? Então, esse número não é divisível por 9, pois a soma dá 22. E 22 não é divisível por 9, tá? Show de bola. Vamos aqui, ó, pro 10. Então, vamos lá. O 4 é parecido com o 8, né? O critério do 4 é parecido com o critério do 8. O critério do 3 é parecido com o critério do 9. E o critério do 5 é parecido com o critério do 10, tá? Só que no 5, para ser divisível por ele, tem que terminar em 0 ou 5. Aqui no 10, tem que terminar em 0. Não tem a opção do 5, tá? Aqui é só 0. Então, ó, um número será divisível por 10 quando terminar em 0. Tá, gente? Se o número terminar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, se terminar em um desses, não é divisível por 10. Só é divisível por 10 se terminar em 0. Isso mesmo. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Ó, 1500 terminou em 0. Então, divisível por 10, sim. 4203 terminou em 3. Ah, não deu. Então, não é divisível por 10, tá? Divisão não é exata. E 240 termina em 0. Então, terminou em 0, é divisível por 10, certo? Então, tá aí, gente, todos os critérios de divisibilidade. Agora a gente vai fazer aqui a questão do livro. Lembrando, do 2 tem que ser par. Do 3, a soma dos algarismos tem que dividir o 3. Do 4, os dois últimos, tá? O número formado pelos dois últimos tem que dividir o 4. Do 5, terminar em 0 ou em 5. Do 6, tem que ser por 2 e 3 ao mesmo tempo. Do 6, 2 e 3 ao mesmo tempo. Do 8, os três últimos números tem que dividir o 8. O 9, a soma dos algarismos tem que dividir o 9. E do 10, terminar em 0. Tá certo? Então tá aí, tudo show. Então vamos fazer aqui, ó, página 111, questão número 2. O diâmetro da Terra, tá? Isso aqui, gente, ó. Tá? Não sei se vocês já estudaram a circunferência aí no Fundamental 1, tá?
A gente vai estudar também bastante ainda no Fundamental 2, o diâmetro da circunferência, o raio e tudo mais. O diâmetro aqui, ó, é essa distância que atravessa a circunferência de uma ponta a outra, passando por dentro aqui da esfera. Bom, 12.757, tá? Quilômetros, né? Esse número é divisível por 2, 3, 4, 5, 6, tá? Aí tem os itens F, G, H, I e J. Se não me engano, tem mais 5 itens. E aí, vamos lá. Por 2, ele é divisível por 2? Sim, né, gente? Pois ele é par. Ó, termina em 6. Então, o critério do 2 é ver se é par. Do 3, sim também, ó, porque se a gente somar 1 mais 2 mais 7 mais 5 mais 6, né, todos os algarismos, a soma dá 21 e o 21 é divisível por 3. Será que ele é por 4? Olha os dois últimos. Que número é aqui, os dois últimos? 56, né? Então, sim, por 56 é divisível por 4, né? Dá 14, né? Aqui, ó, por 5, não, né? Porque terminou em 6, ó. Para ser por 5, tem que terminar em 0 ou 5. E o 6 é cumprir o 2 e o 3. Olha aqui, ó. Ele cumpriu do 2 lá no item A e cumpriu do 3 no item B. Então, automaticamente, o do 6 tem que ser sim também, tá, gente? Pois é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. E eu já deixo os outros itens, F, G, H e J, para vocês fazerem aí, tá certo? A gente faz a correção na próxima aula. Tá? A gente se vê. Beijos e abraços.